que é casamento? Como é que você define casamento a partir do teu estudo, né, a partir da tua pesquisa, a partir da realidade da Guiné-Bissau? Eu gostaria antes de falar o porquê da escolha do tema casamento, e especificamente o casamento Fula, que é um grupo étnico que eu pertenço. A escolha partiu de uma indagação familiar. A minha mãe, ela foi submetida a esse casamento, isso veio dos avós e tal, e chegou na minha mãe. Então, ela rompeu a forma como eles praticavam antigamente, né? Ela desistiu do casamento e muito mais. E isso teve um impacto diretamente na minha vida e na minha criação. A minha mãe, ela nunca falou sobre. O casamento Fula, e acredito que a maioria dos casamentos africanos acontece dessa forma, que é alianças formadas entre famílias. Os envolvidos, que é o casal, nem sempre tem um papel muito grande em escolher, em dizer sim ou não. E antes de começar a pesquisar o tema, eu também vim disso, de julgar só porque, não, minha mãe passou por essa experiência, então é errado esse tipo de casamento. Como eu falei antes, eu também estou no processo de desconstrução. E como foi um tema pessoal, eu sempre mandava para minha mãe. No texto, faz 6 anos que eu pesquiso sobre casamento Fula. No texto, eu sempre apontava coisas bem pessoais mesmo. Aí eu mandava para minha mãe ler. Ela só não quis ser a minha entrevistada por motivos dela, mas eu mandava para ela ler. E sempre que ela lia, ela falava para mim, tira isso, tira aquilo, isso não pode ir à tona, só quem passou pode saber disso, não sei o que, muitas coisas. E a partir disso, eu comecei a pensar, mas eu estou julgando precipitadamente. A minha mãe que passou por isso, ela não está julgando, ela não está vendo isso como uma coisa errada. Por que eu estou vendo isso como uma coisa errada? Então, para definir o casamento africano, particularmente o casamento Fula, eu definiria como uma aliança familiar. Porque o casamento, no contexto Fula, ou na maioria dos casos dos africanos, principalmente que eu citei, que é como acontece em Moçambique e em Angola, eles chamam de lobola, vem de uma questão de alianças familiares. Essas alianças que fazem o casamento. O casamento não é casamento para a gente sem alianças familiares. Então, eu definiria casamento tradicional africano como uma aliança familiar.